Livro de Salmos, de número 46, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Ainda que as águas se rungem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos fala aqui a respeito do Salmo 46. Esse salmo é um salmo que foi escrito em tempo de guerra, em tempo de peleja, em tempo de luta, em tempo de dor, em tempo de aflição. Diz a palavra do Senhor que quando o rei Ezequias tomou posse do reino, para reinar em Israel, diz a palavra do Senhor que ele resolveu derrubar todos os altares que estava voltado para ídolos, que estava voltado para deuses estranhos, e ele resolveu quebrar todos os altares, porque só existia um Deus, que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então ele não aceitou que a nação permanecesse daquela forma, que a nação de Israel permanecesse em declínio espiritual. Ele não permitiu que aquela nação se voltasse, continuasse se voltando para deuses estranhos. Então ele ordenou ali que todos os altares de qualquer deuses que existisse fossem quebrados, fosse desfeito, e só existisse um altar, que esse altar era voltado único e exclusivamente para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que tem olho e vê, o Deus que tem boca e fala, o Deus que tem ouvido e ouve, o Deus de Israel. Esse sim é o Deus verdadeiro. E diz a palavra do Senhor que ele fez tudo isso para que o povo de Israel se voltasse para o Deus de Israel, para que o povo de Israel se voltasse para o Deus Yahvé, o Deus e Senhor dos exércitos. Então diz a palavra do Senhor que assim que o povo reconheceu que só existia um Deus em Israel e se voltou para Israel com todo o seu coração, com toda a sua alma, diz a palavra do Senhor que a presença de Deus voltou a reinar, a permanecer no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Era isso que estava faltando para que Israel voltasse aquela grande potência, voltasse aquela grande nação que qual Deus sonhara para aquele povo. Você que vai entrando aí, vai entrando, curtindo e compartilhando, sejam todos bem-vindos. E diz a palavra do Senhor que, incomodado com aquela situação, com o que o rei Ezequias estava ali fazendo diante do povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel se voltasse para o seu Deus, se voltasse a buscar a presença do Senhor e voltasse a adorar somente um único Deus. Diz a palavra do Senhor que, incomodado com isso, o rei Senaqueribe, que era o inimigo, que era a nação, que era o rei, que era inimigo do povo de Israel, ele decretou, enviou uma carta ameaçando o rei Senaqueribe, decretou uma carta ameaçando o rei Ezequias, que não iria ficar daquela forma, que não iria aceitar o que ele fez derrubando os altares, e ele decretou guerra ali diante de Israel. E ali o povo de Deus pôde sentir que se eles não se voltassem
de corpo e alma para o Senhor, para a presença do Senhor, eles iriam perecer, eles iriam perder aquela guerra. E assim aquele rei ameaçou, o rei Senaqueribe ameaçou o rei Ezequias com essa ameaça, porque ele se incomodou vendo todos os seus altares sendo derrubados. E por isso que os filhos de Corã, que era da tribo de Corá, que era filhos de Israel, escreveu esse Salmo 46, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então ali o povo, os filhos de Corá, fez esse Salmo 46 para enaltecer a Deus e para levar o povo a confiar mais no Deus de Israel, para levar o povo a adorar o Deus de Israel, o Deus Yahvé, o Deus dos exércitos. Então aquele povo ali, diante desse salmo, eles sentiram ali que existia a mão de Deus sobre este cântico, que a mão do Senhor estava sobre esse cântico, levando ali a nação a colocar totalmente a sua fé no Deus de Israel. Embora ali aquele povo estivesse em minoria, o rei Senaqueribe já foi acostumado a domar o povo de Israel, porque os pais dele, os avós dele já eram inimigos de Israel. Então esse rei já veio de uma linhagem onde os seus pais, os seus avós eram inimigos de Israel. Então esse rei cresceu ali diante daquela família, odiando a nação de Israel. E por que as demais nações odiavam tanto Israel? Porque Israel era a nação eleita, era o povo adquirido, era o povo que Deus amava, era a nação que tinha um Deus todo-poderoso, o Deus que livrou o povo de Israel quando estava cativo lá no Egito. Esse Deus, ele dava vitória à sua nação quando essa nação se voltava para ele. Quando todo o povo de Israel se voltava para a nação, para Deus, eles poderiam estar em guerra, que Deus fazia eles vencer. E quando eles recuavam, e quando eles começavam a falhar, a pecar, eles perdiam a guerra. Então Deus dava vitória para o povo de Israel mediante a sua adoração, mediante a sua fidelidade. E não era diferente nesses dias aqui do rei Ezequias. Então o povo ali se voltou, o povo começou a adorar a Deus, começou a confiar em Deus. E aqui no Salmo 46, esse salmo foi feito justamente para encorajar, para dar força ao povo de Deus, dizendo: eu, Israel, eu sou o teu refúgio. Deus falando ao povo de Israel no Salmo 46. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o socorro bem presente na angústia. Eu sou o Deus que vou te dar vitória. Eu sou o Deus que vou guerrear por ti. Eu sou o Deus que vou entrar nessa peleja. Eu sou o Deus que vou te dar posse de vitória, Israel. E não é diferente nos dias de hoje. Eu não sei qual é a prova, qual é a luta, qual é o sofrimento, qual é a peleja que você está enfrentando no dia de hoje. Eu quero te dizer que tão somente você se voltar para Deus, Ele se voltará para vós. Tão somente você buscar a presença do Senhor e confiar que Deus irá transformar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai dar posse de vitória nessa causa, nessa peleja, nesse sofrimento que você está enfrentando. Creia que nessa noite o Senhor vai te entregar a vitória. O Senhor vai abençoar a tua vida. O Senhor Deus vai mostrar que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te livra, Ele é o Deus que te socorre. E diante ali de toda daquela afronta, daquela perseguição, daquela guerra declarada em carta, diante ali o rei Senaqueribe enviou a carta declarando guerra ao rei, a Israel,
enviou essa carta ao rei Ezequias, e ali a cidade entrou em guerra. Todas aquelas duas nações entraram em guerra, se chocaram ali, mas Deus disse, fortalecendo a nação de Israel, dizendo: eu sou o teu Deus, Israel, tu não serás abalada. Eu sou o teu Deus que vou pelejar por ti. Eu sou o teu Deus que vou te dar posse de vitória. Eu sou o Deus da guerra. Eu sou o Deus que mato. Eu sou o Deus que firo. E eu sou o Deus que te livro, Israel, dos teus inimigos. O Senhor está dizendo que Ele vai entrar nesta guerra por ti. Ele vai entrar nessa peleja por ti. Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, igreja. Ele vai mostrar que Ele é fiel. Ele vai mostrar que Ele que vai batalhar por ti. E não foi diferente naquele momento, naqueles dias. Então o Senhor entrou dizendo que a nação de Israel não seria abalada, porque o Deus Yahvé, o Deus dos exércitos, estaria entrando nessa guerra, nessa peleja e dando posse de vitória para o povo de Israel. E o que eu quero te dizer nesta noite, que você não está sozinho, que você não está sozinho nesta guerra, que você não está sozinho nesta peleja, que esse sofrimento vai passar, essa prova ela vai cessar, essa dor que você está sentindo na tua alma vai passar, porque o Deus Yahvé, o Deus Jeová Jireh está nesta peleja. Ele vai te dar posse de vitória, Ele vai te dar livramento, Ele vai pelejar por ti e é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te dar vitória e livramento. Ele vai te livrar das mãos dos teus inimigos. Todos aqueles que têm se levantado, têm tentado te matar, têm tentado te perseguir no trabalho, têm tentado te afligir, têm tentado te entristecer, têm tentado te deixar para baixo. O Senhor diz que Ele é o teu socorro. Ele é o teu livramento. Ele é o Deus que muda a sua situação e Ele é o Deus que te abençoa. E ali diante de toda essa peleja, essa guerra, o Senhor diz mais para você, igreja, para você neste momento, nesta noite, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele pode até estar te rodeando, ele pode até estar te amedrontando, ele pode até rugir como leão, ele pode até bramar e rugir como leão que ele vai cair por terra, ele vai ser destruído, ele vai ser envergonhado, porque aquele que luta por ti, aquele que peleja por ti, não é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus que vai velar por ti, Ele é o Deus que vai vencer essa batalha por ti. Diz a palavra do Senhor que quando Deus entra na guerra, é Ele que nos socorre, é Ele que nos livra, é Ele que nos exalta e é Ele que peleja, Ele que batalha por nós. É Ele que entra nessa peleja enfrentando todos os teus inimigos e te dando vitória. Recebe essa palavra porque é Deus que está falando. Era para mim estar dormindo neste momento, era para mim já estar na cama, mas o Senhor me incomodou, o Espírito Santo me impulsionou a estar aqui para trazer essa palavra, porque tem vidas aqui que precisa receber milagre, tem vidas aqui que precisa ouvir essa palavra, tem vidas aqui que precisa receber vitória. Vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E o Deus está dizendo para você nesta noite que tu não será abalado, que tu não está sozinho nessa guerra, que você não vai ficar, que você não será destruído, porque Ele é o teu Deus. É Ele que te ajuda e é Ele que vai romper pela manhã e te entregar a vitória. As lágrimas que você tem chorado, Ele é o Deus que enxuga as tuas lágrimas. Ele é o Deus que te levanta. Ele é o Deus que te dá ânimo. É Ele que te dá força para vencer essa peleja. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o Deus que
que te diz que tu não será abalado, o teu ministério não será abalado, o teu casamento não vai ser abalado, o teu trabalho não será abalado, a tua estrutura física e mental não serão abalados por causa dessa peleja, por causa dessa luta, por causa desse sofrimento ou por causa de todas as aflições que você está enfrentando. Ele diz que você não será abalado, ele diz que ele vai te fortalecer, ele diz que ele vai te sustentar, ele te diz que ele que vai vencer por ti nessa peleja, ele que vai te dar posse de vitória. Quem for entrando aí, vai entrando, curtindo e compartilhando. É ele que vai te fortalecer nesta guerra e ele que vai vencer a guerra por ti. Então aqui no Salmo 46, ele continua a falar que as nações embraveceram, os reinos se moveram. As nações podem se embravecer, pode vir contra ti, Israel. As nações, os teus inimigos podem até se levantar contra ti, pode até se levantar, mas todos se levantarão para cair. Todos vão cair por terra. Todos os teus inimigos, todos aqueles que têm te afrontado, te perseguido, vão ser envergonhados, vão cair por terra, vão bater com a cara no chão. Porque o Senhor é o Deus que te exalta, o Senhor é o Deus que te socorre. Então ele disse aqui para o povo de Israel que os reinos poderia se mover, poderia se enfurecer contra Israel, mas ele era o Deus que iria livrar Israel. Ele é o Deus da guerra, ele é o Deus que mata e ele é o Deus que fere e ele é o Deus que dá livramento. O Senhor quer dar livramento para alguém nesta noite. O Senhor quer te livrar, meu querido. O Senhor quer te dar livramento de morte nesta noite. Recebe o que eu estou te falando, porque o Senhor quer abençoar vidas nessa noite aqui. Então ali o rei Senaqueribe, diante ali dos seus antepassados, diante ali dos seus pais, dos seus avós, que já pelejava contra Israel, que já enfrentava Israel em batalha, que já tentava oprimir Israel em batalha, ele já tinha ali, achava que iria ser vitorioso, achava que iria vencer aquela batalha, porque ele já era acostumado. Mas eu quero te dizer que o inimigo ele pode até saber a sua forma de lutar, mas o que ele não sabe é quem peleja por ti é mais poderoso, que quem luta por ti é o Deus da guerra, que quem luta por ti é o Deus da peleja, que quem luta por ti é o Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que não teme o inimigo, porque ele é o Deus poderoso para bater o inimigo e jogar ele por terra. Então o Senhor é ele que pelejará, ele que te dará vitória, ele que vai abençoar, ele que vai te guardar. E diz a palavra do Senhor que Deus não permitirá, assim como ele não permitiu que Israel voltasse da guerra sem vitória. Não, ele fez Israel, ele lutou a favor de Israel e fez Israel voltar vitorioso, voltar com posse de vitória, voltar cantando o hino da vitória, voltar enaltecendo e engrandecendo Deus Todo-Poderoso. E ele diz: as nações se embraveceram porque o povo de Deus tem que se posicionar. Não adianta você dizer que serve a Deus e não ora. Não adianta você dizer que é um crente que está na presença do Senhor se você não sabe guerrear. Se você não busca a presença do Senhor. Se você não conhece essa palavra. Se você não busca de Deus a autoridade. Se você não busca de Deus unção. Porque nós só vencemos o inimigo com o poder da unção. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas sim contra os principados, contra todas as potestades do inferno. Então a palavra do Senhor nos fortalece nesta noite, que Ele que é o nosso sustento, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória. Então quero te dizer nesta noite que você não vai vencer batalha nenhuma se você não ora, se você não vai vencer guerra nenhuma se você não consagra a sua vida a Cristo, você não vai vencer batalha nenhuma se você não tem o Deus
de Israel como seu Deus. Você não vai vencer batalha nenhuma se você não entregou a sua vida a Cristo. Porque quando nós entregamos, quando nós buscamos a presença do Senhor, é Ele que peleja por nós. É Ele que nos dá posse de vitória. É Ele que entra na batalha por nós. É Ele que vence todas as lutas, todas as provações por nós. É Ele que nos dá vitória. Diz a palavra do Senhor que nós temos que confiar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o Deus que nos dá livramento, é o Deus que nos dá vitória, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levantará, é Ele que vai se levantar por nós, Ele que vai pelejar por nós, é Ele que vai nos dar vitória. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Não tô vendo ninguém curtindo a live. Porque se você não curtir a live cai, o TikTok também não passa, não envia a live para outras pessoas, para os demais que estão aqui me seguindo. Então, se você não aprender a guerrear, porque a palavra do Senhor, novamente repetindo, a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Se você não sabe que deve buscar Deus em oração, em consagração, em vida com Deus, e renunciar ao mundo, e renunciar ao pecado, e renunciar às coisas que não agradam a Deus, não tem como você vencer essa batalha, não tem como você vencer a luta, não tem como você pelejar. Eu quero te dizer que quando você não se colocar na posição que Deus quer que você coloque, você não vai conseguir vencer a peleja, você não vai conseguir vencer a guerra, você não vai conseguir vencer essa luta que você está enfrentando na tua casa, você não vai conseguir vencer essa luta que você está enfrentando no teu casamento, você não vai conseguir vencer essa luta que você está enfrentando com o teu filho, você não vai conseguir vencer essa luta que você está enfrentando no teu trabalho. Se você não se posicionar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você não consegue vencer as lutas, você não consegue vencer as provas. Mas quando você se posiciona, quando você busca a Deus, consagra, coloca a tua vida na posição e coloca todas as suas queixas, o seu sofrimento nas mãos do Senhor, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai guerrear por ti, é Ele que é fiel para fazer o milagre acontecer na tua vida. Eu quero te dizer que Deus é fiel. O inimigo está se levantando tanto contra essa live aqui, porque tem vidas que vai tomar posse de vitória nessa noite, porque essa palavra aqui não é em vão. Essa palavra aqui Deus me incomodou, porque Deus quer abençoar vidas. Já tem gente enviados pelo diabo entrando na live, já possesso de demônios, se levantando contra a palavra, se levantando até mesmo contra a minha vida. Mas o sangue de Jesus tem poder para te dar vitória, porque você não entrou aqui em vão. Você vai sair daqui vitorioso, você vai sair daqui com posse de vitória. Então ali, diante daquela peleja, o rei Senaqueribe convocou-lhe todo o seu exército contra Israel, mas o Senhor falou que era Ele que iria pelejar, era Ele que iria dar vitória para Israel, era Ele que iria lutar a favor de Israel. Era Ele que era o Senhor dos exércitos, era Ele que é o Deus Yahvé, era o Deus que iria pelejar, era o Deus que ia fazer Israel vencer aquela batalha. E Israel foi vitorioso, porque quando Deus está na guerra, quando é Deus que entra na peleja, quando é Deus que entra na causa, quando é Deus que move as águas por amor de ti, Ele te dá posse de vitória, Ele vai te sustentar, Ele que vai te fortalecer, e todos aqueles que se levantar contra a tua vida vai ser envergonhado, vai cair por terra, vai ser destruído, porque Deus não vai te dar guerra se ele não mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele não vai deixar você entrar na guerra sozinho, é Ele que vai guerrear por ti. E diz a palavra do Senhor que, no Salmo 46, prosseguindo, que as nações se embraveceram, porque o povo de Israel tem que se posicionar, o povo de Deus tem que se posicionar, tem que consertar a vida, tem que entrar na batalha, no jejum, na oração, na fidelidade, no compromisso. Porque quando você não tem compromisso, quando você não busca a Deus em sinceridade, não tem como Deus
te ajudar. Por quê? Porque ele precisa ver a sua sinceridade diante dele. E diz a palavra do Senhor: todo aquele que se posiciona e crendo que é Deus que vai entrar na guerra, você tem que acreditar e confiar que é Ele que vai fazer você vencer. A igreja tem que confiar no Deus que você serve. A igreja tem que confiar que Deus é fiel, que é Ele que vai vencer por nós. Porque quando nós confiamos, quando nós entregamos todos os nossos problemas e ansiedade, aflição e angústia nas mãos do Senhor, Ele, Deus, Jeová, esse Deus Yahvé, o Deus dos exércitos, é ele que vai se levantar por nós. É Ele que vai guerrear por nós. E Ele diz para você nesta noite: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu já estou aqui citando o Salmo 46 para todos. Estou pregando em cima do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus nos céus e na terra, e eu mando no mar e até no inferno, porque eu sou Deus. Eu sou Deus que fiz todas as coisas nos céus e na terra. Aquietai-vos e sabei, porque eu sou Deus. Eu sou exaltado sobre toda a terra. Eu sou exaltado sobre toda sobre as nações, sobre todas as nações da terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor para você nesta noite. Assim diz o Senhor: tu não vai permanecer como está. Deus tem posse de vitória para a tua vida. Deus quer tirar você desse cativeiro. Deus quer arrancar você das mãos de Satanás. Deus quer libertar a tua vida. Deus quer libertar a tua casa. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus, ele tem poder de entrar e fazer o que ele quer fazer, porque ele é Deus. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você vai sair daqui vitorioso. Deus é fiel para abençoar a tua vida, a tua trajetória, a tua família. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Deus, ele é fiel. Fiel é o Deus dessa palavra. Essa palavra não cai por terra. Essa palavra, ela é fiel para se cumprir na vida daquele que crê e confia no Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém, meus amados? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Aquietai-vos. Descanse em Deus. Confia, porque é Deus que vai te abençoar. É Deus que vai abençoar a tua vida e a tua família. E da tua família. Amém, igreja?